Muito bem. Boa noite você que está pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais. Graças e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho e que o amor do Senhor esteja abundante na sua vida e no seio de sua família. Tema da nossa mensagem nessa noite, versículo 1 e versículo 2 diz assim: ora, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Consciência cauterizada é uma coisa que você não fala e ó, tá nem aí. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por poder estar na tua casa, louvar, agradecer o teu nome. Já entoamos louvores, mas agora te pedimos, Pai, que a nossa mente seja focada nessa palavra, que ela penetre o nosso coração, que ela faça os efeitos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo dia de trabalho que tivemos, mas também te agradecemos por agora poder estar na tua casa, saber que tu é com cada um de nós. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos levado cada dia mais a pastos verdejantes e água de descanso. Por tudo te louvo, Pai, por tudo te agradeço. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. E amém. Muito bem. Sem dúvida, nós estamos vivendo o tempo do fim. Já se fala em Agenda 2030, já se fala, a gente está vendo essas situações todas que estamos vivendo, Venezuela, Brasil, Olimpíadas, tudo isso nos reporta a tempo do fim. O descaso das pessoas para com o seu próximo. Hoje em dia as pessoas preferem filmar do que socorrer. Então, nós estamos, sem dúvida, vivendo o tempo do fim. E o Espírito Santo fala, nos últimos tempos, isso estaria acontecendo. Então não é surpresa para ninguém, né? O Espírito Santo vai falar sobre isso. Olha, tudo isso vai acontecer nos últimos tempos. Isso nos mostra o período entre a primeira vinda do Senhor, quando Ele esteve em nosso meio, e o seu retorno, a sua segunda vinda. Ele fala sobre isso. Então, para que nós estejamos do que prontos, para que nós não nos deixemos enganar por espíritos enganadores, não deixemos enganar por palavras, como temos falado, isso não tem problema, não é bem assim. Essas coisinhas pequeninas que vão chegando devagarzinho e começam a fazer a diferença. Atos capítulo 2, versículo 17. Vamos até lá. Atos capítulo 2, versículo 17. Eu me lembrei agora, alguns anos atrás, numa rede de televisão, foi muito propagado, né, muito falado, que iria acontecer o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. E, por incrível que pareça, muitos crentes ainda pararam o seu tempo e foram assistir. Aquilo ali, naquele momento, foi algo assim, né? Só que as coisas acontecem dessa forma. Aquilo foi assim, e depois agora está no meio da rua andando e já virou, desculpe o termo, pouca vergonha. Então, isso é o quê? É o tempo do fim. Atos capítulo 2, versículo 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, não sou eu que estou falando,
É o Senhor que está falando através da sua palavra. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Então, quando você começar a ver tudo isso acontecer, muitas coisas já estão vendo. Vai acontecer também. Você pode ter certeza que isso tem que estar próximo. O que eu posso te dizer nessa noite? Para você que está aqui, para você que está nos assistindo aí através de rede social. Prepare-se. Olha o Senhor. Senhor, o que eu estou indo na contramão da tua palavra? No que eu estou errando? O que devo fazer? Me ajuda, Senhor. Me ajude a andar nos teus caminhos, a viver de acordo com a tua vontade. Amado, esse nosso tempo aqui é passageiro. Há muitos anos atrás tinha uma música que dizia que nós somos nuvem passageira, que com o tempo se vai. E é. A vida, a Bíblia fala sobre isso. É como um sopro. Você chega e você vai. Mas o que nos espera é uma eternidade de paz, junto com o Senhor, de tranquilidade, viver um novo tempo, encontrar os nossos que lá estão. O que nos espera é tempo muito bom. As pessoas choram quando uma pessoa parte, choram de saudade. Mas a verdade é que vamos nos encontrar. Vamos estar juntos novamente. Mas para que isso aconteça, precisamos estar andando nos caminhos do Senhor corretamente. Vivendo uma vida com Cristo. Tendo a mente de Cristo. Procedendo como o Senhor nos orienta. Então, em Atos capítulo 2, 17, ele fala aí que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E o que nós temos ouvido há 2024 anos atrás? Se não através do Filho. O profeta Isaías já dizia: o menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso não aconteceu? Aconteceu. O Senhor esteve em nosso meio, falou, deixou os seus ensinamentos e nós o seguimos até hoje. Então, aí diz o quê? E nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós somos cordeiros com o Senhor. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, 1 João capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, olha como é o tratamento que o Senhor tem com seus filhos. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, o inimigo das nossas almas, ele tem direcionado os seus ataques contra a igreja de Cristo. E não é contra o templo, é contra nós que somos a igreja do Senhor. É contra a nossa vida. Pessoas estão desistindo. Eu não quero mais seguir o caminho do Senhor. É muito difícil. Quando eu não estava na igreja, não era assim que acontecia. Já disse, claro. Você está lá fora, morto em delito e pecado, fazendo a vontade do outro, ele vai se preocupar contigo para quê? Não vai se preocupar. Mas quando você é alcançado pelo Senhor e você começa a professar a palavra do Senhor, aí começa a preocupar Ele, que através da tua vida, dos teus atos, você vai tirar muitos do caminho dele. Então veja a responsabilidade de andar no caminho do Senhor.
Então ele tem direcionado os seus ataques contra a igreja de Cristo, que somos nós. O versículo 1 de 1 Timóteo 4 ainda fala que muitos apostatarão da fé. Isso significa que vão negar as doutrinas essenciais do cristianismo. E o que nós estamos vendo aí? Muitos negando as doutrinas essenciais do cristianismo. É ultrapassado. Precisamos reescrever a Bíblia. Reescrever para quê? Para poder dar ênfase ao erro? A dizer que a Bíblia assina embaixo do erro? Então, temos visto isso. Sorrateiramente, eles vão introduzindo heresias. O alvo é desmontar os princípios estabelecidos por Deus. O versículo ainda fala de espíritos enganadores. Porque Satanás é astuto. Ele, para enganar, se possível, aos eleitos, ele se transforma até em anjo de luz. Com aquele jeitinho suave. É o que? É o joio no meio do trigo. E quando vai, arrasta a multidão. E você vê isso acontecendo em vários lugares hoje. É o que eu falo sempre. Antigamente, se o pastor dissesse, você está aí no banco por isso. Então, hoje em dia, você fala isso, metade da igreja vai embora, porque o irmão se rebela e arrasta um bom pedaço da igreja com ele. Porque não aceitam serem exortados, não aceitam serem corrigidos, não aceitam serem chamados a atenção, mostrando, olha, o caminho que você está seguindo não é o correto. É o mundo que nós estamos vivendo. E os falsos mestres estão por aí fazendo o quê? Ensinando doutrinas inspiradas em Satanás. Quando você tira da Bíblia a verdade da palavra de Deus e começa a introduzir mentiras, dizendo que dessa forma você está fazendo com que as pessoas tenham mais fé e outras coisas que falam, você está fazendo o quê? Aplicando ensinos errados, ensinos inspirados em Satanás. Um exemplo de apostasia e de falta, foi a falta de respeito aí, falando no início das Olimpíadas lá em Paris. Isso é uma apostasia, falta de respeito. Depois querem que nós respeitemos, mas quando somos afrontados, quando é pro lado de cá, não tem problema nenhum. Podemos fazer à vontade, mas se nós falarmos alguma coisa, estamos vendo mentiras e enganos. Mas nada disso é novidade. Tenha certeza disso. Isaías capítulo 9, versículo 16. Isaías capítulo 9, versículo 16. Diz assim: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Então a palavra diz o que no versículo 16? Os guias, e não é esses guias aí das como é que é? Doutrinas afro, não. São guias, homens que estão em liderança. São enganadores. E o que ele por eles são dirigidos são devorados. Estão indo,
se deixando levar, achando que está tudo bem, estão indo morro abaixo. Estão se afundando cada vez mais. Então é tempo. É tempo de você parar. É tempo de você orar. E é tempo de você dar ouvido a essa doutrina. Não é ficar pulando, gritando. Porque Deus não é surdo. Não é ficar aos berros. Não é ficar inventando em fitinhas e outras coisas que se inventam. Não. É ouvir a sã doutrina. É a palavra que Deus deixou para que você possa ter uma vida correta. Porque essas pessoas estão andando, fazendo tudo isso e estão caminhando ao contrário. E na hora que vem os embates da vida, não aguentam. E aí se rebelam. Ah, porque Deus me abandonou. Não, Deus nunca te abandonou. Você que nunca deu ouvido a Ele. A verdade é essa. Isaías capítulo 44, versículo 20. Isaías capítulo 44, versículo 20. Diz assim: tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu de maneira que não pôde livrar a sua alma, nem dizer: não é mentiroso aquilo que confio. Sabe quando a pessoa está com a mente cauterizada? Ela não consegue enxergar a verdade. Ela não consegue enxergar, está assim diante dela. Mas a sua mente está cauterizada, seus olhos estão vendados, seus ouvidos tapados. E aí, não é mentiroso aquele em quem confio? Não consegue nem pronunciar isso. Porque está morto em delito e pecado. Voltou muitas das vezes ao Egito e agora carrega um rancor no seu coração. Mas a grande realidade é que esse rancor precisa ser retirado. Porque a pergunta sempre é: o que Jesus fez para você se sentir assim? O que Ele fez com você, se não dar a vida dele por você? Se não dar a vida dele para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Quem te magoou foi uma outra pessoa. Mas a Bíblia ainda assim diz o que? Perdoa. Então, tem hora que você precisa parar e refletir isso. Porque muitas coisas somos nós. Sou eu que não consigo enxergar um palmo à frente. Deixei a minha mente ficar cauterizada. Olhei só os erros. Quem não os tem? Então, amados, precisamos aprender a ter uma vida diante do Senhor. Volto a repetir, os tempos estão abreviados. Os enganadores estão por aí. Todos eles prontinhos para trazer doutrinas erradas, ensinos de demônio, para que você seja enganado e aí você venha trilhar por caminhos errados. Tito capítulo 1, versículo 10 e 11. Tito capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: amém? Porque existem muitos insubordinados, palpadores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Aqueles que andam na lei, né? A lei é tudo. Mas são esses que são os enganadores. Estão indo para o caminho errado. É preciso fazê-los calar,
porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Torpe ganância é o que nós vemos aí. Eu preciso ter a maior igreja. Eu preciso me apresentar com o melhor carro. Não é que nós não tenhamos direito a ter as bênçãos do Senhor, mas não por torpe ganância. Não é que nós não tenhamos direito de fazer uma bela catedral, como é o nosso sonho aqui para a Costa Verde, para o Senhor. Não é que nós não tenhamos direito, mas não por torpe ganância. O problema todo é esse. É quando é por torpe ganância. Tipo, tudo meu, que é meu, acabou. Levam, muitas das vezes, as ovelhas do Senhor, que foram dadas para serem pastoreadas por Ele, no capricho. Olha, você não pode nem olhar para o lado da outra igreja. Você não pode nem visitar outra igreja. Você não pode nada disso. Porque tem medo. Estão falando palavras erradas, tem medo que a ovelha vá lá, ouça a palavra verdadeira e assim vai embora. Então, ande no caminho correto. Pregue a palavra da verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5 diz assim: altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Olha só. Homens nos púlpitos com mente pervertida. E privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Privado da verdade é quando ele começa a fazer as coisas de acordo com as suas ideias. Ele conhece a verdade, mas ele prefere não utilizar, porque ele quer fazer dali fonte de lucro. Se for possível, enganam até os eleitos. E esse é o seu alvo. Porque os outros, por si só, mas aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, já foi predestinado pelo Senhor, conhece a verdade, eles vão bater de qualquer maneira para tentar enganar, se possível. Glória a Deus que tem esse se possível, os eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus capítulo 24, versículo 24. E aí quando nós falamos das pessoas, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, mas ninguém para ouvir a verdade. Todos correm. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Falei, né? Satanás, ele se transfigura até em anjo de luz, faz milagre, e no grande dia muitos vão chegar diante do Senhor. Mas Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei. Vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E se isso aconteceu, foi no nome de Jesus, não foi no nome deles. Então, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Estamos caminhando aí para a conclusão da nossa mensagem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mentira, prodígios da mentira. Ah, mas eu fui ali e vi milagre. Muita mentira. Os milagres acontecem. Mas tem lugares que forjam milagres, inventam milagres. Marcos capítulo 13, versículo 5. Marcos capítulo 13, versículo 5. Diz assim: o Senhor está fazendo um alerta, e que esse alerta sirva para aqui, para o NAC Mangaratiba, e que sirva para todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Então esteja atento para que ninguém venha te enganar. Porque as pessoas vão às vezes no embalo. Oh, mas ali está cheio. Olha, ali acontece. Olha, tem a irmãzinha ali que faz. Olha, a irmã é batata. Vede que ninguém vos engane. Efésios capítulo 5, versículo 6. Efésios capítulo 5, versículo 6. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não seja filho da desobediência. Esteja atento. Esteja atento ao que chega até você. Filtre as palavras. Você entra hoje na internet, meu Deus, tem gente falando de tudo. Tem profecia de tudo quanto é jeito. Quiser ouvir, ouça. Retenha o que é bom, e o que não for, jogue fora. Se não vai te acrescentar, para que vai vir? Se não vai engrandecer os seus conhecimentos, para que vai vir? Então, amados, precisamos estar atentos. Mas existe uma boa notícia em meio a tudo isso. E com essa boa notícia nós encerramos a nossa mensagem de hoje. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Diz assim: amém? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então você tem um selo, desde antes da fundação do mundo, porque ele tem o teu nome escrito no livro da vida. Ele conhece os que lhe pertencem. Sempre digo, você tem uma placa que você carrega no teu peito, ela é invisível, mas as trevas vêm, escrito: propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é selado pelo Santo Espírito da promessa. Tenha isso no seu coração.
Tem gente que diz, pastor, se eu tenho certeza disso, eu faço o que eu quero e bem entendo. Você nunca conheceu a Cristo. Quem pensa dessa forma, nunca conheceu a Cristo. Pastor, se eu tenho a certeza que eu sou predestinado à salvação, eu vou aprontar muito. Você não tem nem conhecimento de Cristo. Você tem que entender uma coisa. Para que tudo isso possa estar sobre a sua vida, Ele deu a vida dEle. Ele deu o sangue dEle, por mim e por você. Porque na hora que as coisas apertam, você diz em alto e bom som, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então por que você não anda dessa forma? Como lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas grave isso aqui, ó. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Se, diante de tudo isso que nós falamos, temos essa boa notícia. O Senhor conhece os seus. É tempo de começar a olhar com mais carinho para a palavra do Senhor. É tempo de começar a olhar para você mesmo e perguntar, Senhor, o que está errado? No que eu preciso consertar? De que maneira eu preciso agir? Aonde eu estou caminhando contra a tua vontade? Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Pai querido e amado, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por poder fazermos parte de um povo eleito, predestinado, chamados por Ti desde antes da fundação do mundo. E agora, Pai, saber que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. Fortalece-nos cada vez mais. Fala com cada um, Pai querido, que está aqui de forma presencial e os que estão de forma online pelas redes sociais. Fala com cada um, Pai querido, e que possa haver verdadeiramente mudanças. E quando o Senhor chegar e procurar, o Senhor encontrar verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, Pai querido. Nós Te louvamos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em nossa vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas para o Senhor. E até domingo, ceia do Senhor, nosso café da manhã. Estamos te esperando. Vem estar conosco. Graça e paz.